Em homenagem ao Dia dos Pais, o Viva Mais exibe agora uma reportagem especial sobre uma nova realidade familiar, os pais solteiros. Homens que cumprem um papel que anos atrás era considerado e consagrado como função principalmente das mulheres, cuidar dos filhos, no sentido mais amplo do verbo cuidar. As famílias estão encolhendo. Desaparecer? Não, não vão, mas deverão se afastar cada vez mais do modelo tradicional. Nos últimos 30 anos, o padrão de família foi bastante alterado e o divórcio foi um dos principais agentes desse processo de mudança. A mulher hoje ela é puxada para o campo de trabalho por necessidade também e por não se admitir mais subserviente a determinadas relações. Hoje a mulher ela engloba mais papéis do que antes. Hoje ela é mãe, ela é profissional e ela quer ser a melhor profissional, ela quer ser a melhor esposa, então isso acabou saturando um pouco a mulher. Eu diria até que muito, né? Então saturou bastante a mulher e aí começaram a haver distorções conjugais. O que eu chamo de distorções? Crises, né? Alternativas foram criadas, tem casais de vários tipos hoje em dia, né? Tem casais que o homem assume papéis que antes era da mulher, a mulher assume papéis que era do homem. Hoje a gente já até vê casais em que a mulher trabalha e o homem cuida de casa, né? Então, acordos múltiplos estão sendo feitos nas famílias hoje em dia. Crianças se acostumaram a ter duas casas por causa da separação dos pais. Mães solteiras tornaram-se comuns. E agora pais solteiros também. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, o número deles nos últimos 5 anos aumentou em 25%. Já no Brasil, os dados do último censo do IBGE revelam que nos últimos 10 anos, o número de homens que cuidam de seus filhos em casa subiu 74,5%. No mesmo período, o número de mães solteiras cresceu 58,8%. E dentro dessas estatísticas está Elvésio, um bancário aposentado e pai de 3 meninas, ou melhor, 3 mulheres. Liz, a primogênita, Thalita, a do meio, e Luana, a caçula. Depois de 23 anos de casado com a mãe do trio, veio o divórcio. Para mim foi doloroso, porque a minha ex-mulher, ela se preparou emocionalmente 4 anos. Não foi uma decisão à toa, foi pensada e preparada. Imagine, quando ela deu o cartão vermelho, foi como se ruísse a estrutura da casa. Como se fosse uma implosão no prédio. Eu me senti no chão, com 4 cachorros, 2 violões e 3 filhas para criar, para terminar de criar. Para mim foi difícil. Como ela se preparou por algum tempo para tomar essa decisão drástica e forte, sem volta, como ela disse, foi como se eu entrasse em campo perdendo de 4-0. Por quê? Eu estava de corpo aberto, sem esperar. E ela tinha 4 anos de preparação. É como um time que vai para a Copa do Mundo sem treinamento. Foi o meu caso. Quando a separação aconteceu, as filhas já eram adolescentes e ficaram com ele. É que, graças a Deus, a mãe dela teve o bom senso, sempre foi uma pessoa centrada, e entendeu que ela, por mais que quisesse, não tinha a capacidade econômica, financeira, de conforto e de estrutura para ficar com as meninas. Ela deu de coração, e o melhor disso tudo é o seguinte: quando a gente planta o amor, o entendimento, o reflexo vem lá na frente. Segundo as moças, Elvésio sempre foi um paizão. Tomando como base o modelo tradicional de família, na casa deles havia uma inversão de papéis. E o bancário mais parecia a mãe das meninas. Sempre está dando uma opinião, sempre está dando norte, sempre sendo um guia na vida da gente. Então, por exemplo, se a gente tivesse com algum problema, até com relacionamento mesmo, né? Mas é isso. Meu pai sempre dava uma opinião, meu pai sempre alertava. E muitas das vezes sendo esse um papel de mãe, né? Onde minha mãe poderia tá nos apoiando, dando norte, e meu pai que estava dando, que sempre deu e que até hoje dá. Então, assim, são várias as passagens com meu pai, importantíssimas, né? Ele, assim, sempre foi um paizão, né? Então, assim, eu poderia dizer, não num momento específico, mas de uma forma geral, né, que meu pai sempre foi um homem que eu me inspirava, sendo mulher,
né, eu sendo mulher, mas querendo ter as atitudes, né, o comportamento dele, porque ele é uma pessoa que sempre nos acalmou, sempre nos mostrou o lado bom da situação, né, sempre nos deu apoio em todos os momentos. Então, assim, eu poderia falar que meu pai é tudo. Meu pai é tudo. Porque ele toda a vida levava, pegava na escola, matriculava, comprava livro, tudo. Eu acho que todo mundo já via, né, que era mais ele. Dia das Mães não existia, que eu não me lembro do Dia das Mães que minha mãe ia, agora meu pai ia. Ele é uma pessoa especial, brincalhona, e que às vezes dá muito trabalho, mas é que a gente ama muito ele. Não só eu, como minhas irmãs e a família no modo geral. Para Elvésio, cuidar da mulherada não foi tarefa das mais difíceis. O homem é sim capaz de educar sozinho os filhos. O preconceito de achar que eles não conseguem, de acordo com a psicóloga, vem principalmente das mulheres. O homem, ele, como a mulher tem certas limitações, o homem também tem. Mas tudo é adaptável, tudo é organizado. Se houver organização, se houver principalmente força de vontade para a coisa acontecer, ela tem como acontecer. E eu acho que hoje, eu acredito que hoje, a necessidade masculina, primeiro que hoje não há mais o preconceito de um homem cuidar de uma criança. Há preconceito de algumas pessoas, sim, mas se você encontra na rua um pai cuidando de um bebê ou um pai andando sozinho com a criança, a gente já não se espanta mais. Como há tempos atrás, que a gente procuraria logo a mãe, né, ou uma babá, ou alguma coisa assim. É difícil a gente chegar na rua e encontrar um pai trocando a fralda de um bebê. E hoje em dia a gente até consegue, né, vez ou outra, pegar essa cena. Hoje, das 3, apenas a caçula continua morando com o pai. As outras 2 já são casadas e já têm filhos. Dá gosto de ver o entrosamento das garotas com o pai. Juntos na sala, Elvésio pega o violão e relembra com as filhas canções que marcaram a infância delas. E foram muitas as noites embaladas pela voz e violão do papai. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Eu sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. Ser pai é participar. Participar nos diversos campos da vida do filho. Porque pai para fazer é fácil. O difícil é o pai para partilhar, para participar. Então, cabe à mulher, no caso, escolher primeiro um parceiro que tenha uma perspectiva de ter esse tipo de sentimento. Porque um cachorro a gente dá carinho, até o rabinho dele balança. O gato a gente faz cafuné no pescoço, ele adora, vira até os olhos. E porque os filhos da gente a gente não quer ser carinhoso, não quer ser companheiro, não quer ser parceiro. Nós não devemos querer, não. Nós devemos ter que ser assim. Porque o ser humano, que é dito pela ciência, que é o animal racional, diferente dos outros, aí é onde é que nós devemos depositar um maior grau de amizade, de entendimento e, acima de tudo, de amor. Pai, nós te amamos. Manhã, e nos teus olhos eram tanto brilho, que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma sala e um jardim. Se eu soubesse quanto dói na vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele.